Ei, como anda a sua vida? Talvez observando a sua vida, você já deu conta de perceber que você não consegue sair do lugar. É sempre assim, ó, em ciclos. É sua vida sentimental, é sua vida financeira, é sua vida relacional, é sobre você, sua autoestima. Parece que nada flui. Hoje eu tenho uma resposta para essa questão e eu vou te dar. Então fica aqui e assiste o vídeo até o final. Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos falar de um assunto muito necessário para quem quer crescer, se desenvolver pessoalmente, progredir e prosperar em todas as áreas. É um assunto que está na ponta da língua do coach. O coach usa muito, trabalha muito com isso. Mas queira você saber que esse é um tema em especial da psicologia. Um assunto muito abordado por uma teoria chamada TCC, Teoria Cognitiva Comportamental. Nós vamos falar hoje de um tema que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Nós vamos falar sobre crenças limitantes. Mas antes de eu abordar sobre esse tema, eu vou pedir para você para já curtir esse vídeo, comentar ao final dele e compartilhar muito, porque esse assunto é interesse de todos, tá bom? E não esqueçam de acionar o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo, nenhum conteúdo desse canal, tá bom? Então, vamos lá! Bom, gente, então vamos lá. Vamos falar um pouco então sobre crenças limitantes. O próprio nome já diz crenças limitantes. Crenças de acreditar. Limitante é tudo quanto limita algo ou alguém. Então, crenças limitantes, de uma forma bem simplória, é algo que você acredita que te limita, tá certo? O desenvolvimento dessas crenças costumam acontecer durante ali a primeira, segunda infância. Geralmente ela conclui-se no período ali de 7, 8 anos. Mas como que se dá essas crenças? Então, vejamos. Essas crenças limitantes são como pensamentos impositivos. Ou seja, esses pensamentos, eles não são oriundos, né? Eles não originam dentro da própria pessoa. Sempre começa a partir de outra pessoa. E é impositivo, né? Porque geralmente a pessoa que gera a crença, ela impõe aquilo que ela acredita sobre o outro. Então, isso acontece na infância justamente porque a criança ainda não tem o poder, a capacidade de questionar. Nós adultos temos, porém a criança ainda não tem ali o seu cognitivo desenvolvido, né, para que se questione essas verdades que são trazidas a eles. Vamos dizer que verdades, né? Porque nem todo conteúdo, nem toda crença que é passada de um adulto para a criança, de fato, é a verdade. Tem muito mais a ver com a percepção, a realidade e experiências desse adulto. Então, vamos criar uma situação aqui hipotética. Então, tem lá o pai, a mãe, né, já adultos, já tiveram uma série de vivências
já passaram por inúmeras experiências, tiveram também os seus cuidadores, seus pais, ou foram seus avós, seus tios, não importa. E essas pessoas também inculcaram uma ideia, uma crença. E isso no adulto, né, se não foi trabalhado, não foi tratado, então foi fortalecido. Então muitas crenças que nós adultos nós temos não são de fato a verdade, mas às vezes uma parcela da verdade, ou uma verdade totalmente distorcida, que não foi bem trabalhada. E aí o que acontece? Esse adulto vai e traz uma verdade, uma crença, que na verdade é a crença dela, é a verdade dela, que não é de fato talvez a verdade como ela é. E aí esse adulto passa uma mensagem para essa criança. Como essa criança não tem toda uma capacidade ainda para questionar, ela costuma então validar essas verdades que ela escuta dos adultos, dos responsáveis dela. Então, acontece, por exemplo, essa criança está fazendo uma atividade da escola, é uma atividade talvez ali de cálculo, talvez um 2 mais 2, e a criança ainda, né, por não ter conhecimento, ela está numa fase de aprendizado, o pai ou a mãe vai ali, tenta ensinar, ela não consegue, e o adulto às vezes impaciente chega e diz: nossa, você não consegue fazer isso? Então você é burro. E pronto, a mente da criança absorve aquela fala. E o que na maioria das vezes acontece é que esta fala, ela gera um bloqueio, assim que ela passa por essa consciência da criança, e ela se instala lá na memória. E aí, pronto, foi gerado um bloqueio, que pode ser rapidamente convertido ou não, se assim for repetido por esse adulto. Então, digamos que na próxima atividade, essa criança tem uma falha de novo no seu cálculo e o adulto de novo repete: você é burro. E de novo, o adulto numa outra situação repete: nossa, você é burro. Então pronto, essa primeira fala que entrou lá na memória da criança, ao longo do tempo, quanto mais é dito, mais é fortalecido. Então deixa de ser uma simples fala e passa a ser uma estrutura. Cria-se um traço de memória dessa criança, que muitas vezes, ou digamos que em todos os casos, deixa de ser uma coisa consciente e passa a tomar o inconsciente. E aí é que se instala verdadeiramente um problema, porque a criança pode se tornar um jovem, um adulto, e não consegue falar sobre isso, sobre onde originou os seus problemas. E o que ela faz? Ela só reflete todos esses problemas, todas essas falas amaldiçoadoras que foram faladas lá atrás. Falas que ela consumiu, não foram tratadas, não foram desintegradas, e ela assumiu aquilo lá que foi dito atrás como uma verdade. Verdade essa que passa a fazer parte da vida dela, se tornando a verdade dela e muito possivelmente modelando, né? Ou se não, em todas as situações acabam mesmo que essas crenças modelam não só o comportamento, como chega ao ponto de modelar a personalidade, né, desse indivíduo. Então nós, papais, mamães, educadores, responsáveis aí por crianças, né, tenham muito cuidado, né,
quando você for falar algo para uma criança, nós temos essa responsabilidade de sermos motivadores, facilitadores, e não, né, bloqueadores da personalidade dessa criança, um indutor a ter um comportamento ruim, um comportamento abusivo, um comportamento extremamente introspecto, né, de uma pessoa que não consegue progredir na vida, é limitado, não consegue avançar, não tem sucesso na vida sentimental, não tem sucesso na vida financeira. Gente, nós temos que entender o poder que tem as palavras. A palavra, ela exerce um poder, e se for uma palavra repetida, às vezes nem precisa da repetição, viu? Mas uma palavra, gente, que vai, ela não volta, né? Ela nunca volta vazia. A gente tem o poder na língua de abençoar ou de amaldiçoar uma pessoa, um indivíduo. Então a gente precisa ter cuidado, porque a palavra vai gerar ali um padrão no comportamento daquela criança, daquele indivíduo. Então que nós tenhamos cuidado. E permita que abrir um parênteses. Vamos acabar com essa ideia romântica da maternidade e da paternidade, tá bom? O que eu tenho muito visto aí nos dias de hoje não é nem pai nem mãe, é genitor. Pai e mãe é função, é função. Qual que é a função? É darmos amor, mas também darmos limite. E isso requer, essa educação dada aos nossos filhos, requer atenção neles, requer interesse, requer paciência, requer tempo de qualidade. Então, não fica se gabando aí só porque você gerou um filho, você gerou uma filha, você é papai, você é mamãe, não. Papai e mamãe é função, tá bom? De resto, é genitor e genitora. Nós temos responsabilidades com essas crianças. Que tipo de adulto é que nós queremos gerar para o mundo, né? O que queremos para o futuro dos nossos filhos? Fiquem ligados, porque essa responsabilidade do que vier a ser é nossa, tá? E nós responderemos por isso, tá? Vamos fechar aqui o parênteses, mas retornando ao que eu estava falando a respeito de crenças limitantes. Crenças limitantes, elas acabam ao longo do tempo exercendo sim um poder sobre o comportamento e sobre a personalidade do indivíduo. Ela acaba se tornando uma barreira inconsciente no sujeito que a vive. Então, muitas vezes, existem pessoas, e agora eu vou entrar um pouco na questão dos tipos de crenças limitantes, né? Porque existe quais tipos? Há crenças relacionadas a si mesmo e crenças relacionadas ao externo. Então, por exemplo, existem pessoas que chegam numa fase e dizem o seguinte: não vou fazer isso não, porque já viu, né? Eu não tenho capacidade para isso. Nossa, que nada, sou burra, não consigo entender isso não. Não, imagina, aquele homem é bonito demais para mim. Imagina se esse cara vai olhar para mim. Nossa, não, esse homem querendo namorar comigo, esta mulher querendo namorar comigo. Nossa, eu tenho o que para oferecer? Tem coisa estranha aí nesse homem, tem coisa estranha nessa mulher. Eu acho que não é tudo isso não, porque ela tá me querendo? Como assim? Eu não vou naquele lugar não, tá? Porque aquele lugar só tem gente rica, dá pra mim não. Dá pra mim não. Ô fulana, você vai fazer lá o concurso? Não, mulher, vou nada, pra que fazer? Quieta, não vou não, tem chance não, tem chance não. Você já pensou algo nesse tipo? Uma das limitações que eu tenho visto claramente é muito na questão financeira.
pessoas que não acreditam que podem desfrutar do melhor, que podem se enriquecer, porque no fundo ela sente culpa, né? Ela tem um sentimento ali de desmerecimento. Não, imagina, tem algumas pessoas até que chegam a ter algum nível de condição financeira e elas ficam limitadas na crença de que ela não pode se dar algo de bom para elas mesmas, né? Porque elas sentem culpadas. Gente, quer ver uma coisa muito pessoal? Isso aqui é verdade e é algo meu. Por muito tempo eu tive dificuldade de comprar coisas caras. Eu sempre ia naquilo que fosse mais baratinho, porque sempre que eu pensava em comprar algo que fosse assim um preço um pouquinho mais elevado, eu começava a me sentir culpada por aquelas pessoas que não tinham condições, que não podiam usufruir daquilo. Eu comecei a pensar apenas, às vezes, na funcionalidade. Se eu queria uma bolsa, eu comprava mais barata. Se eu pensava em comprar uma roupa, eu via na mais barata que tinha na loja. Às vezes, eu já cheguei ao ponto de comprar coisas para mim e nem ficar satisfeita. E depois ficar sentida por não ter comprado aquele outro objeto, aquela outra roupa, né, aquele outro acessório, e ficar sentida com isso, mas sempre com aquela sensação de não, eu tenho que comprar o que é funcional. E quando a gente pensa só na funcionalidade, a gente acaba por diminuir os nossos sonhos, diminuir as nossas expectativas, diminuir a nossa perspectiva. Então, ao observar isso, né, em mim, e isso só é possível com o autoconhecimento, e aí eu já abro um parênteses aqui de novo para salientar que uma das coisas mais importantes nesse processo é o autoconhecimento. Inclusive, se você se identificou com alguma das coisas aqui, procura um profissional, procura um psicólogo para que você possa falar, né? O profissional psicólogo, ele é importantíssimo, né? Nesse momento, porque ele é que vai identificar coisas que você ainda não deu conta de identificar em você mesmo. E ele vai falar, ó, isso aqui é uma crença. Isso aqui é uma crença limitante, bora corrigir isso. E ele que vai trabalhar, ou ela que vai trabalhar com você, para que aquela crença, aquela estrutura limitante seja definitivamente derrubada e os seus caminhos possam ser abertos, né? E você vai acabar vendo uma mudança e essa mudança vai te levar a um lugar de transformação, de sucesso, de prosperidade, entende? Então, assim, eu já passei por isso e foi pelo autoconhecimento que eu identifiquei essa crença limitante em mim, que eu tinha a possibilidade de crescer, eu tinha a possibilidade de ter muito mais, de ter algo muito melhor, mas eu tinha culpa sobre isso, né? Até mesmo durante a minha infância, eu ouvi muita gente falando pra mim, você não pode ter isso, você não pode ter aquilo, não, faça a escolha mais simples. Isso também induziu a minha mente a este lugar, a essa limitação. E depois de ter conhecido essa parte de mim, eu decidi, né, quebrar, desfazer com essa estrutura que estava me limitando a chegar nos meus objetivos. E é isso o que a crença limitante faz. Ela impede você de conquistar os seus sonhos. Ela gera medo, ela causa angústia e um sentimento constante de impossibilidade, de incapacidade, de inferioridade. É terrível, é terrível. E eu já experimentei numa pequena escala e é muito ruim, muito ruim. Parece algo muito simples e pequeno,
mas ela pode se tornar um monstro na sua frente, uma montanha na sua frente que vai realmente fechar e impedir o seu caminho. Impedir, na verdade, você de caminhar, né? De se sentir realizada. Então eu conheci essa parte de mim e comecei a mudar a história da minha vida, inclusive a partir disso, destruindo essas crenças limitantes. Primeiro, então, é se conhecer. O próximo passo é mudar o comportamento, criando novas crenças realistas, possíveis, mas também com traço ali de sonho, de perspectiva, de projeto, né? E firmando-se muitas vezes na fé, na esperança de conseguir, no poder também das palavras. E isso me colocou num outro lugar, me fez ter uma nova postura, e esta postura foi inclusive a que me fez estar aqui. E hoje eu já não sinto mais essa culpa, eu já não tenho mais esse sentimento de que eu tenho que ficar com o pior, que eu não mereço o melhor. Não, eu mereço. E olha só, você aí que está me assistindo, você também merece, porque Deus disse que nós haveríamos de comer o melhor dessa terra. Então isso não ficou exclusivamente para mim, isso também é para você que está aí assistindo a esse vídeo. Você também merece comer o melhor dessa terra. Você também merece. Então eu não sei o que foi falado para você. Eu não sei se o que traumatizou você e trouxe limitações na sua vida foi uma palavra do teu pai, foi uma palavra da tua mãe, foi uma palavra nada sábia daquela professora, talvez dos amiguinhos da escola, talvez você tenha sofrido aí alguma espécie de bullying. Eu não sei, mas eu sei que você é capaz, né? Deus te fez capaz. E o medo não ficou pra gente. Deus nos chamou a termos coragem, porque onde Deus habita não há medo. Então não se permita ser bloqueado por nenhuma palavra de maldição, tá bom? Não se permita viver uma vida medíocre porque alguém disse que você não pode, que você não ia conseguir, que você não é bom o suficiente, que você não é bonito o suficiente, que você não tem inteligência suficiente, que você não é capaz, que você é burro, que você é um ignorante, que você brinca demais e por conta disso você nunca vai ter sucesso. Não permita que nenhuma palavra de maldição domine você. Não seja escravo da palavra de ninguém. Hoje, como adulta, eu posso dizer para você, adulto que está me assistindo, você tem a responsabilidade sobre a sua vida. O que passou, passou. Não dá mais para voltar atrás. E se voltar, volte apenas para tratar, para se curar. Porque ao receber a cura, você pode ter certeza que os seus caminhos começarão a se abrir e você vai prosperar. Então, combate já toda perspectiva que te impede, que te limita de crescer. E por favor, decida ser um agente do bem, ajudando as suas crianças, os seus jovens, os adultos que te cercam a prosperar, a serem livres. Por favor, não sejam um agente do mal. Se tiver algo ruim para falar, prefira se calar, mas não diga, cuidado com o que você fala. Eu ainda vejo homens, né, pais que educam seus filhos, meninos, né, sempre no aspecto de ser viril, que ser homem é pegar muita mulher
Cuidado, você está induzindo o seu filho, a tua criança para o mal. Mulher, eu vejo isso também em mães. Muitas mães trazendo as perspectivas que ela tem sobre os cônjuges e jogando nas filhas e dizendo: filha, casamento é ruim, olha aí teu pai, ó, pra que isso, esse embuste? Tu vai casar pra quê, menina? Tu vai casar pra quê? Né? Não sabe esta mãe que está acabando por gerar um bloqueio na vida sentimental e fazendo até com que essa filha tenha mais relacionamentos abusivos, destrutivos, né? Não sabendo ela que isso pode interferir na autoestima, entre outras coisas mais. Então, sejamos agentes do bem, usemos as nossas bocas para falar bênçãos, para edificar a vida das pessoas. Então, é isso o que eu gostaria de trazer aqui hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você, tá bom? E é isso, nós ficamos por aqui. Beijo, tchau, tchau, até a próxima!